Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima e finalmente chegou ao fim aí a novela Memphis Depay, Corinthians, Stabile, renovação. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui pra gente falar um pouquinho realmente aí sobre os acordos, o que vai ser pago, como vai ser pago, quanto tempo será esse contrato aí que o Memphis realmente fechou aí com o Corinthians. Já teve apresentação, o Memphis já está inscrito no BID. O Memphis já estará à disposição aí do Fernando Diniz para o confronto contra o Rosário Central na Neoquímica Arena contra o Rosário Central na Libertadores. Então, tudo certo, demorou, foi uma novela, foi uma palhaçada, mas antes da gente trazer aí o assunto realmente do vídeo, eu gostaria de falar assim, eu repudio completamente o que foi feito com o Stabile e com a família do Stabile no quesito de foi vazado informações, endereços, celulares, conta bancária, cara, muita coisa do Stabile, não só do Stabile e também da família do Stabile. O Stabile estava recebendo ameaças de morte, o Stabile estava recebendo aí imagens com facas, imagens com armas de fogo, não só o Stabile, mas também a sua filha, por exemplo, membros da sua família recebendo ameaças de morte e esse tipo de coisa. Então eu repudio completamente isso. Uma coisa é a gente cobrar o cara ali na profissão dele, a outra coisa é envolver família. No momento em que envolve família, desculpa, esses caras têm que ser procurados, o Stabile tem que levar sim à frente isso, porque isso é inadmissível, não se mexe com a família de um homem, simples assim. Tem que cobrar o cara, ele fez cagada, eu discordo da forma que ele levou isso, mas nada justifica você ir atrás da família do cara e ameaçar de morte a família do cara, o cara e qualquer coisa que seja. Então eu espero que os responsáveis por isso sejam pegos e arquem com as consequências aí, porque foram macho pra caralho em ameaçar pessoas, então também tem que ser macho aí pra responder. Então, dito isso, vamos lá. Chegou ao fim, a gente pode se perguntar, meu Deus do céu, o Stabile teve um minuto de lucidez, o Biden da Fiel, o nosso presidente morto-vivo teve sim aí um minuto de lucidez e voltou atrás, foi atrás e viu que ele fez cagada, ou ele ficou realmente com medo da proporção que tudo isso tomou? A minha opinião é que ele viu o rebuliço que isso virou, ele viu que todo mundo estava contra ele viu todo esse caso que eu falei agora sobre ameaças e tudo, então eu acho sim que ele voltou atrás aí, não só pelo fato dele ter lidado com isso de uma forma completamente amadora e tratado o Memphis como um moleque, e voltou atrás e realmente fez o que deveria ter sido feito e tratado o cara como um homem, né? Porque, pô, o que ele fez com o Memphis ali foi putaria. Então voltou atrás, teve a reunião com o Corey e... reunião de fachada, desculpa, ele é o presidente, ele só levou ali, eu duvido que depois de tudo que aconteceu, o Corey, se não aceitasse, ele vetaria e falaria, não vamos renovar, eu duvido que ele faria isso. Então foi feita a renovação, o Memphis já está à disposição aí do Fernando Diniz para quinta-feira, num jogo importantíssimo do Corinthians na Libertadores da América, e vamos aqui, eu criei aqui uma artezinha aí com as coisas que serão pagas aí pelo Memphis e tal. Então aqui o novo acordo vai render ao Memphis Depay 135 milhões de reais em 2 anos, considerando a quitação da dívida ativa e pagamentos até junho de 2028. Então o novo contrato de Memphis vai até junho de 2028. Então aí a renegociação da dívida de 77,9 milhões, né, que é o valor aí que o Corinthians deveria para ele com juros e tudo, e é esse o valor que o Corinthians teria que pagar em caso de não renovação com o Memphis. Então, Memphis ele deu aí um desconto para o Corinthians de 21 milhões, né, do montante que aí o Corinthians deveria para ele, né? Então ele abateu esses 21 milhões aí, deu esse desconto para o Corinthians, né? Então o novo valor da dívida fica em 56,9 milhões, que serão pagos em 4 parcelas semestrais. A primeira em janeiro de 2027,
a segunda em agosto de 2027, a terceira em janeiro de 2028 e a quarta em agosto de 2028, tá? Então, a renovação do contrato ficou em 78,6 milhões até junho de 2028, então esses valores envolvem dois contratos, o de trabalho e o de imagem. Então, a soma de ambos, o Corinthians vai desembolsar mais 78,6 milhões. Tá? Então, o ponto não teremos que pagar isso, e assim também, né? Querer que o Memphis sabe da situação do Corinthians, o Memphis sabe que o Corinthians está quebrado, o Memphis sabe que em algum momento o Corinthians vai atrasar isso, não adianta, e eu acho que ele não vai, cara, posso estar colocando muita esperança aí no Memphis de que ele não vai, se por um acaso o Corinthians atrasar algum dos valores, ele vai botar a cláusula Rojas ali e o Corinthians tem que pagar tudo o que deve para ele de uma vez, igual fez ali com o Rojas. Então, ele já fez esse contrato, ele voltou atrás, ele conversou, ele deu mais descontos ainda, ele abriu ainda mais mão de coisas, assim, não que ele seja bonzinho, tá longe disso, até porque o Memphis não teve aí procura de nenhum outro clube, ele sabe que em lugar nenhum ele vai ganhar dinheiro igual ele vai receber, igual ele estaria recebendo no Corinthians, e assim, eu sou a favor, sim, da renovação do Memphis com o Corinthians, porque, cara, precisamos do Memphis, o Corinthians precisa do Memphis e o Memphis precisa do Corinthians. Caso contrário, ele não teria, depois da forma que ele foi tratado, teria voltado atrás, aberto mão de ainda mais coisas para continuar no Corinthians e ele queria continuar no Corinthians, ele mostrou que ele gosta pra caralho do Corinthians, ele mostrou que, eu preciso me policiar um pouco e falar menos palavrão nesse canal. Então, ele mostrou sim que ele ama o Corinthians, ele mostrou que ele gosta muito do Corinthians, que ele queria muito ficar no Corinthians, ele teve propostas aí de 4 clubes do Brasil e ele optou ainda, mesmo depois de ter sido tratado como um moleque, voltou atrás. Então tem aí uma outra arte que eu criei que é sobre salário. Então vou colocar aqui para vocês também. Então o salário mensal do Memphis ficou... Bom, quem já chegou até aqui, eu peço, por favor, humildemente, que deixe o like no vídeo, comenta aí a sua opinião, se você foi a favor da renovação do Memphis, se você acha que ele pode agregar no Corinthians, se você foi contra e não acha que deveria ter sido feita essa renovação, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá essa moral, não custa nada e você vai ajudar demais o canal do Guima. Então o salário do Memphis ficou aí em 2 milhões, né, livre de impostos, entre salário e direito de imagem. Muito menos do que ele vinha recebendo no primeiro contrato, que o Augusto Melo fez foi uma loucura. Loucura. Esse cara deveria nunca... Cara, não dá nem para falar de Augusto Melo. O contrato que ele fez com o Memphis, se o Memphis limpasse a bunda direito, ele receberia bônus. Se ele entrasse em campo, ele receberia bônus. Se ele fizer um gol no videogame, ele receberia bônus. É um absurdo. O que o Augusto Melo fez foi um absurdo. Então, concessões. O Memphis abriu mão de algumas coisas. Não porque ele é bonzinho, mas porque ele queria ficar no Corinthians. E a verdade é que ele queria ficar no Corinthians, porque ele não precisava abrir mão de nada se ele não quisesse. Então ele abriu mão aí da ajuda de custo de R$250 mil mensais, que no fim das contas isso será uma economia de 6 milhões para o Corinthians em 2 anos. Tá? E também ele reduziu as verbas de marketing, então ele receberá também menos com relação ao marketing. Porém, como nem tudo são flores, o nosso chefe, deixa o chefe balançar, pediu aí, então ele fez aí alguns acordos comerciais com o Corinthians, e nesse contrato inclui algumas novas premissas comerciais, como o direito de uso de 2 camarotes na Neoquímica Arena, com divisão de receitas de eventos particulares, tá? Então ele terá aí direito a 2 camarotes e também poderá usar aí a Neoquímica Arena aí para shows,
para o que ele quiser. Então, essa foi os acordos comerciais aí que o Memphis fez com o Corinthians. Então, essa daí são as informações que eu gostaria de que eu queria trazer aí para vocês, referente a essa nova renovação do Memphis. Agora precisamos também ponderar algumas coisas. O ano de 2026 do Memphis foi um fiasco. Isso ninguém pode negar. Foi sim um fiasco. O Memphis não jogou absolutamente nada esse ano, tá? 2025 do Memphis foi ótimo. Foi muito bom, ele foi importantíssimo para o Corinthians nos títulos que o Corinthians conquistou em 2025. Porém, em 2026 a gente sabe que o Memphis estava só se preparando para a Copa do Mundo, estava escolhendo o jogo, estava deixando muito a desejar nos jogos em que jogava. Foi para a Copa do Mundo, também não jogou nada, consegui não falar um palavrão, também não jogou nada na Copa do Mundo. E agora fica aquela questão, o Memphis vai ficar encostado nesses 2 anos de contrato? Ou ele vai realmente querer jogar pelo Corinthians? Porque mostrar que ele gosta do Corinthians, que ele queria ficar no Corinthians, ele mostrou. Agora precisamos dele, porque temos no time Pedro Raul. O Memphis em campo agrega muito, o Memphis em campo ajuda demais. Então, precisamos sim do Memphis. Sem o Yuri Alberto aí ausente, o Corinthians perde demais. Sem o Memphis, o Corinthians perde demais, porque a gente só tem o Pedro Raul. O Gui Negão já mostrou que não vai, que não dá. O Mbappé de Itaquera não deu certo. Ele enfiou o Tartaruga Ninja de Itaquera, enfiou a cabeça para dentro do casco e acabou. Então, sim, precisamos do Memphis, precisamos que ele volte a jogar. Ele vai sim estar à disposição do técnico Fernando Diniz pro confronto da quinta-feira, contra o Rosário na Neoquímica Arena, e estará aí disponível para jogar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. A pergunta é, você entraria já com o Memphis de titular, no lugar do Pedro Raul, jogando ali com o Caio César? Ou você deixaria o Memphis aí para um segundo tempo, porque assim, ele vai aguentar o quê? Meia hora? Um tempo, talvez? Tá fora de forma, ele tem postado muitos vídeos treinando, mas a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo. Essa é a pergunta que fica. Na minha humilde opinião, você tem que entrar com o que você tem de melhor já logo de cara, porque você está jogando em casa, tem que fazer o resultado já logo de cara, tem que fazer o resultado no primeiro tempo. A gente sabe, Rosário Central, um time argentino, a gente sabe como o time argentino é catimbeiro, é porradaria, mas o time do Rosário Central não é nada demais, é só o Di Maria ali e mais nada. Então, eu entraria já ali com o Caio César, com o Memphis Depay, com o Bidon, com o Garro, com tudo que pode ali já logo de cara para tentar já resolver esse jogo no primeiro tempo. E aí, e a sua opinião? Comenta aí a sua opinião, o que você achou da renovação do Memphis? Você acha que o Corinthians tem chance já de se classificar? Eu acho sim que o Corinthians tem muita chance de se classificar, tá em casa, a torcida vai vir com tudo, e é isso, beleza? Até a próxima, valeu e